Queridos amigos, nós caminhamos para o alvorecer. As segundas jornadas portuguesas, focadas na medicina e na espiritualidade, se nos apresentou como um grande banquete, do qual nos sentimos todos honrados dessa partilha e necessariamente responsabilizados pelas consequências do que isso advém para cada um de nós. É importante considerar que esta jornada, ela se remete e se reporta a 150 anos de uma doutrina que surgiu com uma pergunta singular, que é Deus. A menor pergunta de toda essa obra colossal, que está entre os livros mais importantes da humanidade. Mas se a pergunta menor é a primeira do livro dos Espíritos, a resposta menor é aquela que justo faz menção à sua estrutura de cerne, de eixo, de vitalidade, de seiva, qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhe servir de guia, qual o espírito mais categorizado, mais iluminado, mais perfeito, que o Pai nos ofereceu como referencial, de guia e modelo. E a resposta mais singela é um dissílabo: Jesus. Esta questão 625 nos fala do grande terapeuta. A humanidade, não obstante tenha percorrido 2000 anos de cristandade, apresenta ainda parcos frutos desse homem másculo que conseguiu integrar no seu ser a possibilidade do divino a tal ponto que até hoje se confunde ele como sendo o próprio Criador, no mistério da Santíssima Trindade. Não obstante, nós, os seres humanos, nós, os espíritos que renascemos aqui e acolá, temos saudades do sagrado, temos uma necessidade imensa de conectarmos com o divino. Meio alienados, trôpegos, cansados, aqui e acolá renascemos com o propósito de reencontrá-lo. E aqueles que foram referências, ou que deveriam ser para mediá-lo, ou que se colocaram nessa posição nos movimentos organizados, nas igrejas, nas instituições religiosas, nas organizações humanas, se colocaram como uma parede, a tal ponto que até hoje nós procuramos Jesus nas grandes catedrais europeias. Lá estão a arte, a beleza, o encanto da música, os vitrais. Dentro das catedrais está o canto, o órgão, a musicalidade, as esculturas. Nós acessamos o Criador através das pinturas, mas não conseguimos entrevê-lo presente através da figura humana ali posta. No Brasil, nós experimentamos na atualidade, nesse fenômeno de modernidade, esse incrível paradoxo. Diz-se no Brasil que uma cidade é reconhecida como uma cidade, tal como se estabelece na Europa que uma cidade, na Idade Média, para se consagrar, tinha que ter uma catedral. No Brasil, uma cidade alcança o status de cidade quando ela coloca um shopping center. O shopping center é exatamente as catedrais europeias.
do ponto de vista arquitetônico, são belos, formosos, encantadores. Um maior do que o outro. E quando você os acessa, você tem a certeza de que este é o movimento arquetípico que o homem da contemporaneidade faz na busca do divino. As lojas representam os nichos dentro das catedrais. Ali, em cada nicho, está uma sacerdotisa, habitualmente, com seu olhar sedutor, oferecendo os ingredientes para que possa ser veiculado. O processo da sedução se faz pelo olhar, pela uma proximidade e por um toque, apenas toque, sem compromisso. E quando você se dá conta, você está tocando no objeto sagrado. Há quase que uma compulsão no ser humano, não só nas mulheres, para, entrando numa loja dessas, se apropriar daqueles objetos. Nós, seres humanos, fazemos um movimento inconsciente de acesso a esses nichos, na busca de um não sei o quê, que nos fala da nossa ancestralidade e nos fala de um futuro promissor. É verdade que não temos a quantia para fazer a aquisição, mas temos cartão de crédito. E parcelado, sem juros, 10, 6, 8 vezes, temos um talão, que às vezes está no cheque especial no Brasil, ou seja, está no vermelho, mas a gente manda a brasa e sai com o objeto sagrado, na certeza de que você fez uma conexão, que você não sabe qual é. Às vezes você está levando um produto similar ao que você já tem, às vezes está levando o mesmo produto, mas tal é essa mística psicoespiritual que quase que como que compulsivamente você acessa e faz um movimento desse. Depois, é natural, você vai para a praça de alimentação e não pode faltar McDonald's, e você pega o hambúrguer como se pegasse a hóstia e come e fica muito satisfeito. Depois você volta para casa. Essa talvez seja a clara metáfora da atualidade, da busca do divino. Nós buscamos o Criador nos shoppings, como buscávamos nas catedrais na Idade Média, quando Jesus ali não estava. Nos perdemos na conexão material, buscando o divino. E lá, voltamos para casa e não conseguimos completar a nossa gratificação, porque aquilo se esvai. E num dado momento, vem a conta, a culpa e a necessidade de um novo movimento, porque aquele foi frustrante e frustrado. E Jesus não tinha onde repousar a cabeça. O terapeuta mais importante que a Terra já conheceu, o modelo guia, que conseguiu, de uma forma exponencial, como nenhum outro, fazer experiências fantásticas, que Joseph Benckheim, na Universidade de Duke, talvez, pudesse documentá-lo, se tivesse ensejo de aplicar o método estatístico na reedição do século anterior da metapsíquica, agora com o nome de parapsicologia, definindo os fenômenos de forma fria, os fenômenos psi-gama, psi-kappa, psi-teta, ali estava. A humanidade fazendo o registro científico dos fenômenos transpessoais, os fenômenos psi-gama. Quando Jesus ali se posiciona na clara evidência, lance a rede para a banda da direita do barco e encontrareis. Os discípulos tinham passado a noite inteira e não tinham conseguido fruto da pesca. Quando jogam, puxam, mal conseguiam içá-la. A telepatia. Quando Judas se aproxima, ele anuncia o processo que ia se dar do beijo, que deveria identificá-lo como um homem que deveria ser aprisionado. Em conhecendo-lhes o pensamento, diz por diversas vezes o Evangelho, nas narrativas consagradas. O fenômeno psi-kappa era o fenômeno que se estabelecia quando a materialidade entrava em jogo, e lá estão a multiplicação de peixes, pães, lá estão as curas, objetivamente postas quando o paralítico começa a andar.
Lá está ele caminhando sobre as águas. Jesus, portanto, era essa figura fantástica que em si mesmo reunia todos os fenômenos. Ainda nos fenômenos psigama de pré-cognição, negar-me-ás 3 vezes antes que o galo cante. Para Simão Pedro, fazendo a profecia da negação, o Consolador prometido, ou da retrocognição, quando ele, conversando com a mulher samaritana, fala-lhes da história, dos relacionamentos afetivos, das frustrações emocionais, e os fenômenos psiteta, que Heine não conseguiu documentar porque a sociedade americana, demasiadamente protestante, a pressão psicológica, era um risco. Coube a sua esposa Aloise Heine trazer à luz os fenômenos que falavam dos mortos, os fenômenos psitetas. E lá está Jesus, no Tabor, transfigurando-se, ao lado de 2 personalidades luminares da história, num fenômeno tão incrível que os discípulos queriam improvisar tendas para eternizar o momento de êxtase. Mas lá está também os fenômenos de EQM, os fenômenos de quase morte, de Lázaro, que já cheira mal, diz a irmã, porque já fazia dias, e ele sugere que se abra o sepulcro, que se afaste a pedra, e ordena Lázaro que saia de lá. Lá estão os fenômenos de memória extracerebral, de reencarnação, no encontro com os discípulos, falando acerca de João, que era Elias que voltara. Jesus, entretanto, não obstante a abundância dos fenômenos paranormais, ele, diria Allan Kardec em A Gênese, mal seria conhecido de nome se apenas tivesse se consagrado pelos fenômenos extraordinários. O que faz de Jesus ser uma personalidade ímpar na humanidade é a sua postura comportamental, a qualidade amorosa de alguém que antes dele enviara inúmeros missionários e que depois dele enviaria outros tantos, mas que ninguém se colocaria como ele, dividindo a história e sendo uma personalidade tão singular, justo porque ele conseguiria fazer aquilo que todos temos dificuldade de concretizar, a teoria, e trazê-la para a prática. Ele vivenciaria a lei e os profetas, diante do assédio dos escribas e dos fariseus, que tentavam embaraçá-lo para que ele pudesse definir o mandamento maior. Ele o coloca de uma forma formosa: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o entendimento, de todo o coração, com todas as forças e de toda a alma, e o próximo como a si mesmo. Aí estão a lei e os profetas. Essa era a síntese, e era essa a proposta dele, que o diferenciaria de todos os outros, o colocando como sendo o grande avatar da humanidade, a personalidade indimensional, o divisor da história, o postulador do direito. Era Jesus, portanto, que corporificado viveria a experiência da amorosidade ao Deus maior, que estava refletido no Deus menor, o outro. Vós sois deuses, aquilo que eu faço, vós podeis fazer, e podeis fazer muito mais, fazendo menção a uma fala de Davi, quando consagrava de que éramos deuses com D minúsculo. E ele ama os deuses com D minúsculo, com toda a sua alma, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força, para encontrar o divino através do encontro com o outro. Porque a nossa relação com Deus, ela não se faz no monte, no deserto, no isolamento social, ela se estabelece na conexão quando eu me encontro contigo. E ali, nesse encontro efusivo, amoroso, nós encontramos um terceiro, nós encontramos ele. Lá está posto esse terapeuta máximo, que acessaria amando com todo o entendimento a fragilidade de um Deus, que trazia na fulgurância do cérebro as dúvidas acerca da evolução. Nicodemos, à noite, e ele lá estava atendendo às necessidades do entendimento, amando com todas as forças aquele Deus e atendendo aquela demanda que era de ordem intelectual. Do mesmo jeito que ele o faz, quando mergulha para atender uma mulher que trazia hemorragia há 12 anos,
e que tinha a intenção de, tocando-lhe as fímbrias do vestido, ficaria curada. E ao fazê-lo, sentiu a cura. E Jesus volta-se e diz: quem me tocou? Os discípulos dizem: mas todos te apertam, te tocam, e tu perguntas quem me tocou? E ele disse: senti que de mim saiu virtude, poder. E a mulher, então, percebendo que tinha sido identificada, prostra-se e diz: era eu, Senhor, que tinha certeza que se tocasse as fímbrias da túnica eu ficaria curada. Ele olha para ela, e no exemplo de que o poder se assenta na humildade, diz: a tua fé te curou. Ele não diz: eu te curei. Ele qualifica o ato daquela moça, daquela mulher, que já sofrera tanto, o ato da sua fé, a sua disposição para buscar a cura, e diz: a tua fé te curou, vá em paz. Era, portanto, este homem que dava de si mesmo, que conseguia curar os corpos, com essa singeleza de que alguém que passa e vai perfumando, e aqueles a quem ele impregnava se beneficiavam, experimentando um novo estado da alma, um novo estado corpóreo. Mas é também nessa perspectiva, na emocionalidade, que ele vai em encontro da mulher, que está pervertida pelos seus desencontros, ou recebe uma outra mulher em praça pública, às proximidades do templo, e salva-lhe do linchamento. Quem estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. Era o terapeuta da saúde, que consagraria a saúde não como uma dimensão corpórea, até porque quando ele afirma, o médico veio para os doentes, não para os sãos, ele faz menção a um homem que não estava doente fisicamente, era Zaqueu, falando-nos de que doença é muito mais do que células desestruturadas, fala mais de espíritos que estão desencontrados, desalinhados do divino. E do mesmo jeito que ele atende com todo o coração a mulher que está sofrida no campo do tropeço, na sua fragilidade emocional, afetiva, ele o faz atendendo o jovem, sob a intercessão do pai, que diz-lhe: os teus discípulos já o abordaram, mas ele não conseguiram curar-se. É que, ora, alguém joga no fogo, na água, querem matá-lo. Eram os demônios, os espíritos. E Jesus se aproxima e libera o jovem possesso, que estribucha. Admitem que ele morreu. E depois que ele passa aquela crise epileptiforme, ele ergue o jovem para a estupefação do grupo que assistia, inclusive dos discípulos, que depois a sós perguntaram por que nós não conseguimos expulsá-lo. E Jesus afirmaria categórico: é porque para essa classe de doença, para essa classe de espíritos, para essa classe de patologias espirituais, há necessidade de muito jejum e oração. Jesus é o grande terapeuta da humanidade. Mais do que terapeuta, ele é o juiz. Não julgueis. Ele é o economista. Olhai os lírios do campo, não trabalham, não tecem, mas o Pai os coloca aí que nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir como alguns deles. Ele é o psicólogo. Por que estás preocupado com o argueiro no olho do outro e não vês a trave no teu? Ele, efetivamente, é o cantor quando sobe no monte e brada: bem-aventurados os pobres de espírito. E vai cantando essa melodia que até hoje ecoa na quebrada dos séculos, clamando pelo eco nas almas que eles escutam. Ele é o esteta, quando propõe, na sua inserção para a humanidade, um novo olhar. O Pai faz com que o sol se levante sobre justos e injustos, e que a chuva caia sobre bons e sobre maus. Efetivamente, Jesus é mais do que um terapeuta, ele é um homem integral. Ainda não conseguimos vislumbrá-lo na sua totalidade. Do seu nascimento humilde numa manjedoura que ele sacraliza, até uma cruz, objeto de infâmia, que ele transforma numa catapulta que projeta as pessoas para as estrelas. Até hoje ainda ignorada, nos braços abertos,
assentado no madeiro, fixado na terra, falaria talvez dessas necessidades do amor com todas as forças, falando dessa nossa conexão com a terra, mas também do braço direito e do braço esquerdo, falando do amor com todo o entendimento, do amor com todo o coração, falando da emocionalidade, da racionalidade, mas eloquente, falando do amor a Deus com toda a alma, da verticalidade que nos projeta para o céu. Temos dificuldade de entender se Jesus queria convidar-nos a subir para o céu, ou se efetivamente era o céu que descia à terra. Lógico, a figura de Jesus, no simbolismo da cruz, representa, nessas 4 perspectivas, a centralidade da saúde integral, que só se efetiva se no entrecruzamento, se na interseção dessas dimensões está o Cristo interno, está a amorosidade, está o Deus que eu sou, como médico, como terapeuta, como profissional da área da saúde, ou simplesmente como uma pessoa. Se eu abordo o outro a partir das minhas entranhas, eu mobilizo o meu Cristo interno, o Deus que eu sou, o Atma dos hindus, e sou capaz, portanto, de estabelecer uma conexão diferenciada. Sou capaz de estabelecer um contato denso, diferente, e dependendo da área que seja a demanda intelectual, emocional, física, transpessoal, nós haveremos de poder fazer um nexo com o doente, com o familiar, com o parceiro, com a parceira, com o filho, com o vizinho, de uma forma não só crítica, mas sobretudo crística. Nestes dias, amigos, em que estamos aqui nas segundas jornadas portuguesas, nós temos a honra de participar desse ágape e de podermos demarcar esse encontro com um fato memorável, quando ontem, na eleição dos monumentos mundiais, das 7 novas maravilhas da contemporaneidade, metaforicamente, ontem se elegeu Cristo Redentor como sendo uma delas. E não tanto pelo monumento, mas pelo que ele significa. É um Cristo que está encravado numa cidade. A gente vai ficando velho, vai se emocionando. É um Cristo que está encravado numa cidade chamada Cidade Maravilhosa. Os portugueses, quando chegaram ao Rio de Janeiro, as descrições feitas, parecia que era o paraíso na linguagem da descrição das cartas. Mergulhando no Mar de Azul, é um livro que descreve a chegada dos portugueses no Rio de Janeiro, na Bahia, e a descrição era um retrato do divino. Lá está essa figura imponente, e é um Cristo curioso. Ele não está numa catedral, mas ele está, como proporia Leon Denis, falando dessa vocação do Espiritismo que tem como templo o universo, como altar da consciência, como a lei, a caridade. Lá está Jesus, materializado no monumento sem cruz, numa catedral que é uma cidade belíssima, encravada no universo, aonde o teto são as estrelas que se fixam, falando-nos da esperança. Lá está um Cristo, porém, com os braços abertos, significando de que Ele ainda nos aguarda para um grande abraço. Mas Ele não está para o Rio de Janeiro e para o Brasil, que tem essa vocação de espiritualidade. Ele está mundializado, agora como um monumento que deve compor uma das 7 maravilhas da contemporaneidade. Para nós espíritas, efetivamente, não é um monumento que vamos idolatrá-lo, porque não está na nossa perspectiva religiosa essa manifestação de culto, mas é uma referência
para que possamos monumentalizá-lo no nosso cotidiano, para trazê-lo para a nossa experiência pessoal e fazê-lo dele um ícone, através do qual nós caminhamos, porque a grande diferença da conexão que os espíritas fazemos com Jesus é de que ele não está fixado em lugar nenhum. Ele é um Cristo dinâmico, ele é um portal, ele é uma janela que se abre, através da qual eu acesso indo-lhes nas pegadas. Ele está mais, portanto, para ícone do que para ídolo. Ele está mais para um movimento ativo do que para uma idolatria passiva. É esse Cristo que nós vamos monumentalizá-lo à medida que vamos nos apropriando da sua mensagem, que nos evoca para a necessidade dessa experiência emergencial, de acolhermos agora. Esse é o nosso melhor momento. Esta é a nossa experiência inédita. Não importa se no passado negligenciamos o dever. Este é a oportunidade bendita. Este é o ensejo de fazer cristianismo. Como diz Emmanuel, cristianismo é Cristo em nós. E ao fazer essa conexão, descobrir a pouco e pouco, num processo, num ensaio, que a capacidade de amar será o nosso vínculo com Ele, através dos pequenos que se colocam, margeando conosco no caminho, do lar aos outros grupos sociais, e através dos quais nós encontramos o Criador, descobrindo-nos, amando a Deus sobre todas as coisas. Assim, caríssimos amigos, quando visualizamos esse panorama que se descerra ao nosso olhar, o desafio é portentoso. Experienciar o Cristo numa perspectiva de um trabalho de saúde, mas não como um profissional, mas como um ser que caminha do mundo, um espírito reencarnado aonde estivermos, e podermos fazer desse vínculo, desse elo, dessa experiência, um caminhar que nos fará aos poucos, em superando os nossos limites, as nossas deficiências, podermos entrever a magnificência do Criador e podermos estabelecer na nossa própria consciência a imagem, fazendo da caridade, do amor, a excelência da nossa intervenção terapêutica, da nossa intervenção médica, da nossa intervenção humana. E a partir de então, sermos alguém com quem Ele conta na Terra, nessa minoria criativa de que a Terra tem necessidade. E se conseguirmos fazer isso, caríssimos amigos, nós estaremos caminhando no rumo tal como eu tive a oportunidade de presenciar ano passado, visitando uma cidade do interior, uma cidade no norte do país, Porto Velho, capital de Rondônia, e eu ia justo para o aeroporto e um amigo parou o carro e disse: Alberto, olha, eram borboletas que caminhavam na frente do carro. Ele disse assim: nesta época, as borboletas passam voando sempre na direção do norte. E nós ficamos olhando alguns minutos e começamos a comungar, a celebrar aquele momento. Ele me deixou no aeroporto e lá eu fiquei contemplando ainda as borboletas. Eu não vi nenhuma borboleta andando na transversal ou no sentido contrário. Elas estavam caminhando para o Oriente, elas estavam orientadas, elas caminhavam numa direção certa. Elas parece que tinham um chip, que faziam com que o seu voo fosse um voo certeiro. Se as borboletas sabem para onde elas têm que voar, por que nós seres humanos haveríamos de estar destituídos desse chip? Que Deus, quando criou os seres, estabeleceu como marca. Nós não podemos mais pretextar ignorância, e sequer poderemos negligenciar o Oriente, o Norte, para o qual devemos alinhar o nosso passo, seguindo esse referencial que se coloca como uma estrela solitária na nossa noite multimilenária.
ainda que muitos apresentem dúvidas, questionamentos e indaguem, como na fala do poeta, quando diz: quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz esplendente, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, os sons, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, surgindo de uma lagarta uma bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante, fez o passo lerdo, tardo do elefante, o colibri conime a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o golfinho, a ostra, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia, um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas aonde repousa o reino mineral, o espaço aonde está o vegetal, as maravilhas da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo? Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes: quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.